Olá, meu nome é Vitalio Joanoni Neto, sou professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso e vou falar aqui sobre os projetos governamentais de desenvolvimento para a Amazônia na segunda metade do século XX e tentarei traçar alguns seus impactos para o século XXI. Iniciando a minha fala, no século XXI, a Amazônia consolidou-se como um importante assunto de alcance internacional. O destaque especial coube ao Brasil, não apenas em razão do país possuir, dentro de suas fronteiras nacionais, 68% dessa floresta, mas pela forma como foram conduzidas as políticas federais para a sua gestão. O desmatamento foi um tema muito debatido e preocupante, pois o país tem oscilado entre períodos de avanço relativamente controlados sobre a floresta primária e outros nos quais os recordes de derrubada, queima e destruição expuseram a incapacidade do Estado Nacional para exercer o controle sobre empresas rurais e proprietários locais. Chegamos ao século XXI ainda buscando um entendimento mais apurado sobre essa região tão complexa. O Estado brasileiro, entre 1970 e 2010, investiu cerca de 6 bilhões de dólares por ano na Amazônia Legal. Esse dado é do professor Martin Coy, mantendo propostas similares àquelas traçadas por Goberido Couto Silva nos anos de 1950, ainda embasadas no espírito da Guerra Fria, que consideravam a Amazônia como área vulnerável, vazia e incivilizada. O Estado brasileiro criou uma malha tecnopolítica com o propósito de facilitar a apropriação física e política-econômica do território, com redes de circulação rodoviária, de telecomunicações, urbana e agroindustrial. Incentivos fiscais e créditos a juros baixos visavam subsidiar o capital, incentivos à migração para o povoamento da região e formação de um mercado de trabalho. Projetos de colonização e superposição do território federal sobre os estaduais, alimentados por investimentos públicos, priorizavam o grande empresário e a grande propriedade, o grande capital, desconsiderando as comunidades locais, os saberes e culturas locais. Tais medidas não alteraram as injustiças e violências contra indígenas e garimpeiros, roceiros, seringueiros. A Amazônia contém 61% do território nacional, com 12% da população do Brasil, 6,5% do PIB, e a segunda pior concentração de renda do país, com um índice Gini de 0,544. Entre 1970 e 1996, a taxa de urbanização da região foi a maior do país. A Amazônia brasileira desenvolveu-se nas últimas décadas sob a orientação de um projeto denominado nacionalista e desenvolvimentista, que impôs à floresta e tudo o que ela implica um modelo externo de organização socioeconômica. Esse texto analisa aspectos dessa implantação, ou da implantação desse projeto e seus efeitos, que provocaram e ainda provocam e reafirmam desigualdades e assimetrias sociais e econômicas que atingem a população que vive na floresta. Esses aspectos têm sido objeto de estudo de redes internacionais de pesquisa que chamam a atenção para algo aparentemente simples. A exploração da floresta precisa considerar os conhecimentos ancestrais dos povos que habitam e que convivem com ela há séculos. Partimos do pressuposto de que a exploração da floresta produziu um estado de fronteira, que, por outro lado, desconsidera os habitantes locais e as suas experiências, logo os exclui. Por outro, por meio das grandes obras, reocupa e reconecta essas regiões e a sua população na esfera da economia global. O governo ditatorial brasileiro, entre os anos de 64 e 84, sonhou com uma pátria grande, um Brasil potência, e isto passou pela necessidade da integração da Amazônia ao restante do país. Em outras palavras, pretendeu-se levar a cabo os projetos de Goberido Couto Silva, que desde os anos 50 alertava para os perigos de se manter essa imensa região vazia,
Por integração, entendia-se levar para a Amazônia progresso e desenvolvimento econômico nos moldes ocidentais. Falava sensibilizar a Amazônia. Usando as prerrogativas do poder concentrado, característica do estado de exceção, o governo federal criou uma estrutura oficial de apoio a essa integração. Vamos tratar um pouco, então, desse processo. Pouco mais de uma década após as primeiras ações do Estado ditatorial sobre a Amazônia, os resultados se fizeram sentir. Em 1970, a Amazônia era ocupada por 4% da população brasileira, ou por aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Ao longo dessa década, o número de habitantes subiu para 7 milhões, reflexo das políticas públicas para a reocupação do território. Um terço desse contingente estava no campo, o que põe por terra o discurso de que o que se estava realizando era a maior reforma agrária do mundo. Majoritariamente, o contingente de imigrantes fixava-se nos núcleos urbanos que nasciam durante o avanço dessa fronteira. Todos os projetos aprovados no INCRA tinham como parte obrigatória a estrutura viária, estradas dando acesso aos lotes rurais, logística para transporte de pessoas e abastecimento, acessos ligando a áreas dos postos, dos projetos e cidades já consolidadas, próximas, o que em alguns casos podia significar horas ou dias de viagem, atendimento básico de saúde e educação. Rapidamente, esses núcleos urbanos ganharam importância, oferecendo mercadorias, serviços, atraindo pessoas para as atividades comerciais, que se revelavam muito mais lucrativas que a agricultura. Em Rondônia, o crescimento populacional foi de 324% entre 1970 e 1980. Em 1991, estimava-se a população da Amazônia Legal em 16 milhões de pessoas. Em 2000, eram 20,3 milhões de habitantes, 68,9% na área urbana e 31% na área rural. Em termos de população, a Amazônia Legal continuou sendo a parte menos povoada do país, mesmo tendo a região ganhado 13 milhões de habitantes de 70 a 2000, ou seja, aumentou 172%, enquanto o país cresceu 82%. Em fins da segunda década do século XXI, ela continuou representando apenas um pouco mais de 12% do total da população brasileira, 8% contra 8% em 1970, e as densidades demográficas continuavam muito baixas. A Amazônia Legal tem 4,2 habitantes por quilômetro quadrado e o estado do Amazonas 1,8 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a densidade nacional é de 20 habitantes por quilômetro quadrado. O estado ditatorial foi fortemente responsável pela reocupação da Amazônia, porém é preciso analisar as características desse modelo de reocupação imposto por um estado militarizado, que optou por executar grandes obras, como as rodovias BR-63, Transamazônica, BR-230, usinas hidrelétricas, e estimulou a migração de milhares de famílias de agricultores e de trabalhadores para a região. A Amazônia, ora foi apresentada como terra de oportunidades, ora como selvagem, vazia e atrasada. Estes tropos são principalmente operacionais e ajudam na implantação dos projetos executados pelas agências governamentais economicamente centrípetas. Estima-se que a colonização da Amazônia tenha consumido 7 bilhões e meio de dólares durante a década de 70. Mais da metade correspondeu à construção de estradas, um terço às instituições e de complementação e apenas 6% aos projetos. O caro na colonização não foi a distribuição de terras, mas o transporte para a região de toda a infraestrutura física, econômica e social para que as atividades ligadas ao empreendimento pudessem operar. A infraestrutura montada valorizou as terras na própria fronteira, atraindo novos interessados e dificultando qualquer proposta redistributiva.
As estradas custaram mais de 20 vezes a regularização fundiária durante a década de 1970. A expansão rodoviária custou ao Estado cerca de 4 bilhões de dólares, mais os custos dos projetos fundiários, 182 milhões de dólares. O acesso à terra na fronteira era muitíssimo mais caro em termos físicos do que em termos legais. Grandes obras rodoviárias, como as BR Belém-Brasília, Transamazônica, Cuiabá-Porto Velho, Cuiabá-Santarém, Rio Branco-Porto Velho, Manaus, abriram a Amazônia ao tráfego rodoviário e nortearam os fluxos migratórios e o estabelecimento dos negócios de venda de terras ou da pecuária. Os projetos fundiários do INCRA abarcaram cerca de 10 milhões de hectares na década de 70, a um custo médio de 5,4 milhões de dólares até o final de 1981. O custo calculado para a regularização fundiária de 33 projetos conhecidos na região amazônica foi de 18 milhões de cruzeiros. Mais do que expor o fracasso de um projeto de construção de uma pátria grande, uma potência mundial, o ufanismo retórico que ocultou para todo o país a existência de uma rede de terrorismo de Estado, com agentes públicos atuando à margem da legalidade, sequestrando, torturando e tirando a vida de cidadãos brasileiros. A nossa intenção aqui é demonstrar que os projetos para a Amazônia foram e ainda são incapazes de olhar para a floresta, para o seu povo, de respeitar seu conhecimento ancestral sobre esse ambiente. Logo, mais do que lastimar obras como a abertura da rodovia Transamazônica, hoje BR-230, iniciada em 1970 e que custou 1,5 bilhão de dólares aos contribuintes brasileiros, sem nunca ter sido concluída, o que deve estar no foco de nossas atenções é que essa estrada liga hoje duas regiões com os piores indicadores sociais do Brasil. Apesar do montante nela investido, essa fronteira foi alvo de uma prática de exploração massiva, voltada para a extração de matérias-primas, agricultura para o mercado global, que transformou uma parte substancial da floresta em área de produção de commodities, foi implantada pela força do Estado ditatorial, o que implicou em sérios prejuízos aos sistemas hídricos, geomorfológicos, de espécies e ecossistemas, pelo deslocamento das populações, expropriação de terra, depreciação de sua organização social. Quando falamos do capital, pensamos nos grandes centros financeiros mundiais e ignoramos cidades como Manaus, Cuiabá, Belém, que possuem nexos financeiros com os grandes centros possíveis, graças à exploração econômica estreitamente ligada à Amazônia Legal. Suas formas dinâmicas são produtos de complexos instrumentos e processos financeiros que transcendem o Estado Nacional e têm possibilitado a elasticidade das formas de apropriação de terras e o trabalho que caracteriza o capitalismo. As fronteiras do capitalismo não são, de nenhuma forma, áreas onde o capital não penetrou, senão áreas onde as regras do jogo para o capital são outras, onde as suas formas mais brutais são possíveis, recobertas por um manto de opacidade. Em 1985, os projetos de desenvolvimento alternativos apareceram ligados a diferentes territorialidades e com a participação de diferentes grupos, ONGs, igrejas e etc. Tratava-se de experimentos associados à sociobiodiversidade, organizados de baixo para cima e apoiados pela rede de comunicação em diferentes escalas geográficas. Nesse momento, a Amazônia passou a ter uma nova imagem, deixou de ser vista como sertão, fronteira, borda, limite da civilização, para ser a fronteira agrícola, locus do agronegócio. Surgiram novas geopolíticas por parte de diferentes grupos sociais, as ONGs, as falsas ONGs, o Estado, a Igreja, ambientalistas, diferentes grupos da sociedade civil. Cada um desses grupos produziu propostas de reocupação e uso do território. Todos olham para a mesma paisagem, mas com intencionalidades diferentes.
A Amazônia passou a estar mais presente no imaginário social do brasileiro, inclusive porque o Estado militar fez intensa propaganda da região, não só para estimular a migração, como para justificar os pesados investimentos e favorecimentos feitos nela. Depois disso, já nos anos de 1980, com mais força, vieram as preocupações de caráter ambiental internacionais, que, com o passar do tempo, não puderam mais ser ignoradas pelo Estado brasileiro. O modelo do agronegócio, tal como estabelecido na Amazônia, se constituiu inicialmente em sua parte meridional, no estado de Mato Grosso. A soja é o seu principal produto e ele está intrinsecamente ligado aos fluxos transnacionais de capital. Segundo Antônio Iores, ao longo dos anos de 1990, a sua força cresceu muito e nas primeiras décadas do século XXI, a soja passou a responder por 25% do PIB brasileiro, 35% das exportações e 40% dos empregos. O agrobusiness chamou a atenção do mundo por sua propalada eficiência produtiva na Amazônia, e a variedade de commodities aumentou muito, incluindo carnes, bovina, suína, milho, algodão, cana-de-açúcar. A balança comercial do país passou a depender dos resultados dessas exportações, que mesmo em anos de crise manteve-se resultados positivos, razão pela qual os seguidos governos municipais, estaduais, o governo nacional, passaram a defendê-lo e seus representantes, reunidos em associações, federações, tornaram-se cada vez mais influentes, politicamente financiando campanhas, construindo lideranças que passaram a ocupar funções públicas diretamente. Inúmeras prefeituras foram ocupadas por grandes produtores rurais, e os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia foram governados mais de uma vez por representantes do agronegócio. Há no Congresso Nacional uma poderosa bancada chamada de ruralista, e o Ministério da Agricultura também esteve por mais de uma vez sob o comando direto desse grupo. Essa é a importância central para os resultados positivos da balança comercial brasileira, agora fortalecida por essa cadeia de representações políticas que se estende do local ao nacional e que abarca os três poderes da República Brasileira, que mitigam os impactos do avanço desse modelo produtivo sobre a floresta, sobre as áreas indígenas e de comunidades tradicionais, ou quanto ao uso do trabalho escravo contemporâneo, apresentando-o como símbolo da modernidade, espelho do Brasil, que deu certo, e que resultou em uma relação de dependência dos seguidos governos brasileiros com essa atividade econômica. No período de agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento da Amazônia Legal foi estimado em 9.762 quilômetros quadrados. A área de vegetação nativa desmatada aumentou 29,5% em relação ao período anterior, que é de agosto de 2017 a julho de 2018. Nesse período de 18 a 19, a Amazônia perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta, e entre os anos de entre agosto de 20 e julho de 21, os meses que se mede o desmatamento, a taxa foi 57% maior do que o período anterior. É o pior resultado, esses foram os piores resultados nos últimos 10 anos, segundo o Amazon. 14,4% da madeira retirada da Amazônia é exportada, 56% é consumida no sul e no sudeste do Brasil. Bom, indo para as considerações finais, o processo de reocupação da Amazônia empreendido pelo Estado ditatorial militar após 64, desconsiderou a existência dos povos indígenas, das comunidades extrativistas, quilombolas, poceiros, ribeirinhos, e vinculou às ações impostas uma visão ufanista grandiosa para justificá-la junto à sociedade brasileira. Em seu avesso,
não foi mais do que o clássico modelo de exploração do capital, o que levou a um conjunto de ações impregnadas de abusos, de ilegalidades, gerou violência, conflitos, tensões sociais. No Brasil, as linhas de batalha estão claramente traçadas em um cenário de corrupção, ganância e pobreza. Por trás de cada assassinato, de cada floresta ou parte da floresta em ruínas, de cada tripulação escravizada de homens, eles disseram, estão os motores da corrupção, da ganância e da pobreza. Uma citação direta aqui de um texto de Kevin Bales, que estuda o tráfico humano na Amazônia. Os investimentos do Estado na Amazônia nos últimos 50 anos foram da ordem de 6 bilhões de dólares ano, e os benefícios para a população local, o desenvolvimento ou a integração da região ao Brasil podem ser analisados pelos indicadores socioeconômicos. Esse investimento mencionado foi suficiente para assegurar o dinamismo econômico do agronegócio, verificado no sul e no sudeste do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia. A presença de empresas estrangeiras influenciando nessa cadeia produtiva é evidente e derrubou o argumento que foi usado originalmente pelo Estado militar de que a intervenção na floresta visava evitar a sua internacionalização. Passados 59 anos da implantação do Estado ditatorial militar do Brasil, responsável pela imposição de um rigoroso e sistemático conjunto de políticas públicas voltadas para a integração da Amazônia, o que foi chamado inicialmente de maior reforma agrária do mundo e justificado como uma ação visando a preservação da soberania nacional, que impôs um modelo de desenvolvimento voltado para os interesses dos grandes empresários nacionais, estimulando a implantação de relações plenamente capitalistas, desconsiderando a ocupação originária e as suas ancestrais relações com a natureza local, seus conhecimentos acumulados, suas necessidades mais simples, a Amazônia se tornou uma floresta urbanizada. Entre 1970 e 1996, a taxa de urbanização da região foi a maior do país. Em 1996, 61% da população morava nas cidades e, em 2000, 69%. As cidades cresceram desordenadamente e o poder público não conseguiu atender às demandas da população que ocupa essa periferia. Os núcleos urbanos são os nós das redes de informação, dos mercados de trabalho, que podem oferecer uma alternativa ao avanço sobre a floresta e de um mercado para produtos dela oriundos. Na Amazônia, essa urbanização concentrou-se no eixo das rodovias, recolhendo migrantes que perderam terras, que vieram em busca delas sem sucesso, atraídos pelas propagandas de riqueza e êxito, que migraram em busca de trabalho. O modelo de desenvolvimento encontrado nestas décadas, em síntese, é o mesmo usado em toda a Amazônia, em suas mais diferentes áreas. Elas reproduzem os modelos de organização comuns às cidades brasileiras no sul e no sudeste, e com eles seus conhecidos problemas: moradores de rua, ocupação irregular, favela, violência, tráfico de drogas, falta de planejamento, mau uso de recursos públicos, descuido com a natureza e com as pessoas. Definitivamente não existem mais condições nem históricas e nem naturais para essa reprodução. Historicamente, a busca por oferecer melhores soluções para a Amazônia não tem respostas válidas para todos os lugares ao mesmo tempo. Essa intenção é inalcançável. O que temos ao analisar os sucessivos projetos implantados na Amazônia é um cenário de culturas totalmente modificadas, vidas alteradas pelas mudanças impostas ao tipo de cotidiano e trabalho com o qual estavam acostumadas, enquanto o desenvolvimento é celebrado com grandes investimentos. O saldo da corrida pela modernização no Brasil, iniciado no governo militar, foi e permanece sendo a desigualdade e a concentração de renda nas mãos de poucos, resultando numa Amazônia dual,
rica para quem explora e pobre e colonizada para o seu povo. A pobreza encontra-se associada com a urbanização, acesso restrito a oportunidades culturais, falta de espaços de ação política e a destruição da floresta e dos ecossistemas. O governo brasileiro, entre 2019 e 2023, teve o apoio no Congresso Nacional do grupo chamado de BBB. Isso é uma sigla em inglês conhecida internacionalmente, Bible, Beef and Bullets, e nomeou como ministro do Meio Ambiente uma pessoa controversa no governo anterior. Durante sua campanha, anunciou uma retomada, ou que retomaria os paradigmas militares desenvolvimentistas. Ao ser eleito, o ex-presidente manteve seu discurso de apologia à ditadura militar, suas práticas polêmicas, ele retomou a retórica ufanista de que a Amazônia pertencia ao povo brasileiro, com o pretexto para permitir práticas predatórias, garimpos em áreas indígenas, desmatamento, grilagem. Talvez esse seja o aspecto mais perverso das heranças deixadas pelos militares. O ex-presidente afirmou que a pressão internacional pela preservação da floresta, demarcação de áreas indígenas, criação de reservas ou parques, tinha a intenção de frear o desenvolvimento e interferir na soberania nacional. E fez alguma série de afirmações controversas sobre estas iniciativas. O projeto de desenvolvimento ancorado no crescimento das atividades econômicas, as quais impactam diretamente sobre a vida cotidiana das pessoas e sobre a natureza dos territórios, nesses territórios, implantado na Amazônia, tem relação direta com a ideia de modernidade. Um atributo imperativo do desenvolvimento que transformou a floresta, que é um bem coletivo para os seus povos, em propriedade privada, que exclui as práticas e usos tradicionais e perpetua a desigualdade e a pobreza, independente do nível de conservação e de restauração da floresta. A formação dos espaços da Amazônia, similar ao que ocorre no restante do mundo, seguiu as regras do capital e, consequentemente, do crescimento econômico. Nesse cenário, tanto os territórios quanto a população são submetidos à produção dessa realidade, visto na Amazônia como a exploração da fauna e flora e o deslocamento circunstancial de pessoas à medida que os projetos exigiram. O desenvolvimento é aquilo que, do ponto de vista dos respectivamente interessados, deveria ser. Não existem modelos capazes de explicar o mundo. Essa aproximação deveria ser multidisciplinar e respeitar as diversidades das Amazônias. A resistência é uma constante dos povos da floresta. Quando o ex-presidente alegou que os indígenas realmente queriam ficar ricos, e ele ofereceu para integrá-los à sociedade capitalista, explorando suas terras no agronegócio, Aritana Ioalapiti, uma liderança indígena importante, rejeitou a oferta e disse: temos nossa roça com mandioca e milho, nossa caça e nossa pesca. O governo deve respeitar o nosso modo de vida. Eu penso que essa afirmação de Aritana Ioalapiti, ela é significativa na medida em que reitera a importância de que nós respeitemos formas de viver, modos de viver diferentes dentro da floresta. Respeitemos as particularidades de cada área e dos povos que vivem em cada uma delas. E, acima de tudo, entendamos que não é possível usar a floresta, explorar a floresta do modo agressivo, como temos feito, impunemente, sem que toda a sociedade pague pelo preço da exploração que uma parte dela está fazendo.
esse talvez seja o principal impacto do que foi originalmente iniciado com o modelo implantado pelo governo militar. Então, dito isto, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo pelo convite e espero que tenha colaborado com o propósito deste evento. Obrigado.